Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Queridos e amados irmãos, bom estarmos aqui, juntos, reunidos, Igreja do Senhor, para refletirmos na Palavra de Deus. Como tem sido recorrente nesses domingos, não poucos, nós estamos falando sobre família. E dentro deste tema, nós temos abordado vários conceitos, práticas, aplicações que podem nos ajudar e muito enquanto família e enquanto família cristã. A lição de hoje tem como título, a família e a transmissão da fé. Ela tem como referência bíblica não só as leituras que são sugeridas durante a semana, mas o texto básico está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 9. A sugestão que sempre fazemos é que você dê uma pausa, faça essa leitura, ore ao Senhor e participe, retorne para você estar acompanhando as nossas colocações sobre o tema. Transmitir é você passar algo, você entregar de si algo para outras pessoas. Nós estamos abordando dentro do conceito família. É importante nós entendermos o seguinte: na lição anterior, nós falamos sobre a questão das gerações, choque de gerações, conflito de gerações. Muito comum você falar assim: na minha época era assim, na minha época isso não acontecia, hoje, e aí, a partir daí, nós vemos várias discussões e o choque propriamente dito, no sentido de ser negativo conforme essas coisas são colocadas. Mas pensando na ideia geracional, na ideia de gerações, nós vamos ver a responsabilidade da família em ser o pilar, em ser o elemento condutor, transmissor dos valores cristãos que consolida a fé. Nós vemos que lá em Deuteronômio, no capítulo, não só no capítulo, no texto de referência, mas Moisés, no seu discurso, quando nós lemos ali, capítulo 4, 5, 6, nós vamos ver a instituição dos mandamentos e nós vamos ver a atribuição da responsabilidade que é dada aos pais. E vocês vão passar para eles, vocês vão transmitir, vocês vão inculcar na cabeça de seus filhos. Nós vamos ver também na questão de Josué, na época de posicionamento, Josué diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ainda, falando sobre a questão familiar, quando já no Novo Testamento, quando aquele carcereiro se converte, ele traz para Paulo, para Silas ali, a questão da família. Ele fala assim: olha, eu e a minha casa, ou seja, a referência ali do pai, a referência ali dos líderes da família, entendendo que se seguirem este caminho e transmitir este caminho e passar, os filhos também chegarão. Então aqui nós estamos abordando, nós estamos colocando na nossa introdução aqui esta responsabilidade. Nós estamos mostrando para mim, pai, para você que é pai, os pais, esta transmissão de valores que vai passar de geração em geração. E entendemos que nós falamos sobre a questão do choque das gerações. E também nós precisamos estar atento a uma outra situação, que é a secularização. Quando você fala esse nome, quando você pensa assim, às vezes você usa para diferenciar, ou a gente usa para diferenciar o que é secular e o que é da igreja. Nós trazemos a ideia de secular para aquilo que é do mundo, para aquilo que não pode se adequar às coisas da igreja, mas é necessário entender e perceber que nesta ideia de gerações, nós vamos ver como isso está incutido, quando isso está inserido na vida dos nossos filhos. Porque quando você pega a ideia de secularização, você pega uma definição assim mais objetiva, você vai ver que a secularização é a separação entre igreja e religião do Estado e da política. A ideia de secularização, dentro da definição da palavra, é essa.
Mas quando nós entendemos valores, né, seculares, quando nós vemos, né, dentro disso, e os nossos filhos vão ver isso quando estiver estudando história, quando estiver estudando filosofia, quando estiverem estudando sociologia, eles vão ver a ideia da relativização, a ideia do humanismo, do antropocentrismo, né, mostrando, né, o homem no centro, né, a questão da ideia do homem no centro, e trabalhar tudo isso. Então essa transmissão de valores, essa transmissão da fé, de valores que vão trazer robustez para a fé, é um desafio muito grande. Porque quando nós falamos deste tema, é assunto para muitos e muitos tópicos que podem ser desenvolvidos quando nós falamos sobre, né, relativismo, humanismo, enfim, sobre várias coisas que vão ser recorrentes na vida escolar dos nossos filhos quando chega ali sexto, sétimo ano em diante. E então, diante disso, o que fazer? É nós entendermos, né, que o exemplo vem de casa. Então, é nós batermos de novo naquela tecla. Precisamos ter o discurso. Ele é inevitável para sustentar, né, o que nós sustentar, a ideia que nós queremos passar, precisa de um discurso. Mas o meu exemplo, aquilo que, né, eu sou, vai fazer com que conduzir, né, os meus posicionamentos como pai, como, né, superior, não no sentido esse sentido ditatorial, não é isso, é de conhecimento, de maturidade, de autoridade bíblica que nós estamos falando, de paz. O meu exemplo vai ser contundente e relevante para conduzir o meu filho. E quando eu falo pensando nisso, é você pensando aí no seu filho, e não só filho, mas as pessoas que compõem a sua família, as pessoas que estão, né, ao seu lado, para ajudar nesse sentido. Então, o exemplo em casa, ele é a chave para que Jesus Cristo seja conhecido pelos filhos. O exemplo em casa é a chave para que Jesus Cristo seja conhecido pelos filhos. Aí você pode entender o seguinte, nós também falamos muito isso, cada pessoa é um universo, ela traz consigo, né, um mundo de informações, de valores, de cultura, daquilo que ela viveu, de acordo com a sua família, tradição, religiosidade, e automaticamente, pensando assim, cada família também. As famílias são diferentes, mas a necessidade do novo nascimento continua sendo a mesma. E diante disso que nós estamos falando, é necessário que a gente observe o nosso lar, fala assim, olha, eu preciso ter um discurso, eu preciso ser um transmissor de fé, eu preciso ter um exemplo de vida onde o meu filho olha e fala assim, olha, então perceba de maneira clara, ele perceba que está sendo transmitido valores para ele, que o conduza à sua experiência individual com Cristo. Porque nós estamos falando de transmitir valores, nós estamos falando de discurso, de exemplo, mas nós sabemos que num determinado momento a pessoa assume a responsabilidade dela com Cristo. O entendimento dela, o entendimento que ela vai ter de que ela tem que se posicionar diante dessa situação. Por isso que há um grande desafio. Por isso que a responsabilidade é muito grande. Cada vez mais, nós somos, né, a cada instante, momento nós somos, né, há uma invasão, vamos dizer assim, de informações, de valores, de tentativas de mudanças, de inversão de valores, é uma palavra que eu uso bastante, no que diz respeito à palavra de Deus. Nós precisamos entender o tempo que nós vivemos, hoje, né, caso século XXI, as transformações que são necessárias, perceptíveis e faz parte da nossa vida. Nós precisamos entender que a geração seguinte, a próxima geração,
os meus filhos, os nossos filhos, eles precisam ver em nós, eles precisam encontrar em nós essa transmissão de valores para que haja uma continuidade. Então, nós precisamos entender o seguinte: quando falamos da palavra de Deus, quando abordamos textos bíblicos, quando fazemos os nossos cultos domésticos, quando tentamos vivenciar das maneiras mais diferenciadas questões que são cristãs, bíblicas e espirituais, qual é a nossa motivação? O que está, ou seja, que eu estou passando para as pessoas? Aí, nós vemos, concluindo esse tópico do exemplo de casa, só citando a pesquisa que foi realizada, e os irmãos têm a oportunidade de ler na revista e na lição, mas é importante salientar que 49,7% das pessoas que se achegam a Cristo se achegam através do relacionamento parental, através da família. A fé cristã começa em casa, de forma relacional. Então, quando você olha para uma criança em formação, ou um novo convertido, ou uma pessoa que está sendo evangelizada, você entende a responsabilidade, o valor que tem você transmitir você transmitir aqueles valores que vão dar substância para que aquela fé seja verdadeiramente construída. Essa responsabilidade nós temos. Não tira em momento nenhum o caráter individual da conversão da pessoa, mas em momento nenhum também ela separa-nos dessa grande responsabilidade. Então veja bem, os percentuais que foram apresentados, os maiores foram 29 e alguma coisa por cento amigos e quase 50% através desse relacionamento. E diante disso, irmãos, é necessário, quando eu estava falando da empolgação, da motivação sua, quando você trata das coisas de Jesus, da palavra de Deus, aí nós entramos na questão de se você simplesmente cumpre um ato religioso, uma responsabilidade que você tira das suas costas e fala assim: opa, já fui no culto, opa, já fiz a minha leitura bíblica, já fiz isso, já fiz aquilo, ou essa motivação, essa alegria, essa certeza de que tudo isso que eu estou fazendo tem o seu valor e terá a sua resposta na vida daquelas pessoas que comigo convivem, nos faz pensar justamente na relação entre lei e graça. Nós temos que entender o seguinte, irmãos: tudo passa pelo equilíbrio. A graça é o favor imerecido do nosso Deus que nos alcança na pessoa de Jesus Cristo no sacrifício da cruz quando nós não éramos merecedores. Favor imerecido, graça. Lei são as regras, são os mandamentos, são os estatutos que precisam ser seguidos. Então nós não podemos olhar, opa, estou pela graça e não observar o que a lei estabelece. Ou estabelecer os ritos religiosos como aquela forma de conduta, de uma forma fundamentalista, ditatorial, necessária, e não pode ir para cá nem para lá, porque é a lei que determina. Buscar exatamente este equilíbrio, entendendo que não há tempos fáceis em casa, mas enquanto a graça for graça, ela existir, ela for perceptível, ou seja, a nossa gratidão pela graça de Deus em nossas vidas, por esse favor imerecido que nós alcançamos, a esperança para as gerações futuras, esperança para os nossos filhos, porque a transmissão, esse processo, ele continua e continuará e perpetuará nas gerações vindouras. Então, meus queridos irmãos, nós entendemos que Jesus Cristo, ele, em dado momento, ele apresenta, é até um dos textos da nossa sugeridos para as leituras complementares, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34, 35 e 36, quando ele fala: olha, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada.
E aí nós precisamos estar sempre atentos à questão do tempo que Jesus viveu, o que isso significava, e essas palavras que atravessam a história e nos alcançam. Ou seja, é nós buscarmos com entendimento, apropriarmos da palavra de Deus, nos posicionarmos de forma consciente do que a palavra de Deus está dizendo, e a partir daí nós percebemos que nós estamos travando uma luta. Essa luta, às vezes, pode ser, aí não é questão de divisão familiar, não tem a ver com o contexto que nós estamos falando da família, mas pode ser como o próprio Jesus colocou naquela época, quando esses valores dentro da família, valores cristãos, eles entram em choque com os valores seculares, com os valores mundanos, que estão evidentes e estão acontecendo, né, no nosso tempo, que se chama hoje. Então é nesse sentido, não no sentido de comprar briga, de dono da verdade, de tem que ser do meu jeito. Não é isso, e o próprio Jesus mostra isso com o seu estilo de vida, mas ele está querendo dizer o seguinte: aquilo que eu estou ensinando vai mexer com as estruturas dessa sociedade, vai mexer com as estruturas familiares, vai balançar tudo que está sendo falado aí. E no caso, quando Jesus falava, principalmente naquele legalismo dos fariseus, dos religiosos daquela época também, e nós sabemos que não é diferente. Quando você se apresenta na prática, com exemplo, como nós abordamos, como um cristão autêntico, você vai contra uma série de fatores. E no ambiente familiar, na sua casa, no seu lar, você precisa travar essa luta de maneira sábia, consciente, mas buscando sempre mostrar para aqueles que convivem com você ali que vale a pena alimentar esta fé. Vale a pena você falar para os seus filhos que, olha, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Eu creio, eu tenho fé que o reino do Senhor Jesus será instituído pela fé, pela convicção das coisas que esperamos, que irão acontecer e se consolidar. Mesmo que isso faça com que você tenha que se opor diante de pessoas. E essa oposição diante de um sistema, diante de uma secularização. E essa oposição não é briga, não é impor goela abaixo aquilo que você pensa, mas é um posicionamento cristão para que você faça a diferença. E dentro do seu ambiente familiar, você possa também levar a sua família a fazer essa diferença. É isso que nós esperamos, é isso que nós queremos. Alimentar a fé, transmitir a fé, para que as gerações futuras continuem, tenham a oportunidade de continuar tendo entendimento de quem é Jesus Cristo, de tudo o que Ele fez e representa para nós. Que você possa estudar mais, refletir mais sobre o tema e que você possa ter um domingo abençoado na presença do Senhor, juntamente com a sua família. Deus te abençoe.